Salmo 71, verso 20 nos diz: Tu que me fizeste passar por muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Às vezes nos questionamos por quê. Mesmo depois de entregar nossa vida a Cristo, ainda enfrentamos provações e tribulações. Por que um Deus bom e amoroso permite que passemos por enfermidades, separações, desemprego ou até mesmo a morte de um filho? As preocupações e medos pairam em nossas mentes, e a pergunta que muitos fazem é: será que Deus realmente me ama? Por que as coisas são tão difíceis para mim, se Deus tem poder sobre todas as coisas? Por que Ele não resolve meus problemas? Não devemos duvidar do amor de Deus. A Bíblia nos ensina claramente que Deus ama seus filhos e em Romanos 8:28 está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Podemos compreender então que as provações e adversidades que enfrentamos fazem parte do propósito divino para nossas vidas e são para o nosso próprio bem. Mesmo que não compreendamos totalmente, há pessoas que só estão na presença de Deus hoje porque enfrentaram sérios problemas familiares, como a morte, a enfermidade ou crises no casamento. Algumas situações que estamos enfrentando talvez só sejam plenamente compreendidas na eternidade. O apóstolo Pedro nos encoraja dizendo: Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provações. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é mais valiosa do que o ouro que perece. Mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Receba essa promessa em sua vida. Suas tribulações não serão em vão. Elas resultarão em louvor. Confie no amor de Deus, pois Ele está no controle e seu plano é perfeito. Glória e honra, como o salmista nos diz no capítulo 71, é o que o mesmo Deus que o fez passar por muitas e duras tribulações promete: restaurar a sua vida e erguê-lo novamente. Compreenda que suas provações não são maiores do que o seu Deus, como diz a canção, e não vão te impedir de caminhar. A verdadeira fé do cristão será confirmada e aperfeiçoada pelas provações que enfrentamos. Paulo nos ensinou que a tribulação nos traz mais perseverança, experiência e renova a nossa esperança. Talvez você esteja sofrendo e enfrentando problemas que são frutos de suas próprias escolhas erradas. Deus nos perdoa, mas de acordo com o que plantamos, escolhemos as consequências. Mesmo assim, saiba que Deus não se esqueceu de você, mesmo que tenhamos que enfrentar as consequências naturais dos nossos pecados. Tiago disse: Felizes são os que perseveram na provação, porque depois de aprovados receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Eu quero orar por você. Senhor, eu te agradeço, porque sei que em todas as provações e tribulações que tivermos que enfrentar nessa vida, teremos a vitória em Cristo. Mesmo que minha vida esteja sendo bombardeada por todos os lados, em todas as áreas, eu sei que o Senhor não se esqueceu de mim. Tua palavra diz que nenhuma provação será maior do que a nossa capacidade de suportar e que o Senhor nos dará livramento no que pudermos suportar. Efésios capítulo 1, versos 17 e 18 dizem assim: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Quando não temos a compreensão exata do plano de Deus para a nossa vida, acabamos dependendo das circunstâncias para nos sentirmos bem. Nas lutas e tribulações, muitas vezes, nos sentimos incapazes de lidar com nossos problemas. O apóstolo Paulo, compreendendo essa necessidade, pediu a Deus que concedesse aos Efésios um espírito de sabedoria e de revelação. Ele também orou para que o coração deles fosse iluminado, a fim de que conhecessem a esperança para a qual Deus os chamou e a grandeza do poder de Deus disponível para aqueles que nele creem. Somente quando entendemos que nossa vida é passageira
e que Deus está preparando grandes coisas para nós na eternidade, conseguimos vencer os desafios do dia a dia. Talvez você esteja sofrendo por uma situação que fugiu do seu controle, onde os sonhos parecem estar sendo destruídos e o desespero tomou conta do seu espírito. Diante de tudo isso, que Deus renove a sua fé e encha você de esperança. Que através do Espírito Santo você receba a sabedoria e a revelação no pleno conhecimento do Senhor. Tudo o que precisamos para sermos bem-sucedidos é ter Deus ao nosso lado. Não é a quantidade de dinheiro no banco, a educação adquirida ou as pessoas ao nosso redor. Um dos nomes de Deus citados na Bíblia é El Shaddai, o Deus provedor. Ele nos dará tudo o que precisamos. Seu sofrimento e suas lutas não são eternos. Seu deserto vai passar. Deus conhece suas limitações, conhece sua dor, sabe de tudo que você já suportou e do que está enfrentando neste momento. Confie nesse Deus provedor e que sua fé seja renovada em meio às adversidades. Ele é o caminho para a esperança que não decepciona. Ainda que você não veja saída, Deus abrirá as portas onde elas não existem. Enquanto as portas não se abrirem, o Senhor te dará a força, sabedoria e paciência para que você conduza tudo da melhor maneira. Eu quero orar por você. Senhor, há momentos na nossa vida em que não temos mais forças para orar. As lutas, adversidades e o sofrimento tiraram a nossa esperança, e tudo o que conseguimos sentir é a dor e o desespero diante dos problemas que estamos enfrentando. Renova a nossa visão, Senhor. Abre os olhos do nosso coração através da revelação dos teus propósitos e nos dê a sabedoria necessária para passarmos por esse deserto que temos enfrentado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes capítulo 3, versos 1 a 8 nos diz: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. É interessante perceber como as palavras escritas por Salomão nesse texto começam a fazer sentido para nós em um determinado momento da nossa vida. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio do mundo quando Deus disse a ele que pedisse qualquer coisa. Salomão escolheu sabedoria. No final de sua vida, ao analisar tudo que experimentou, prazeres, comidas, riquezas, concluiu que tudo isso é vaidade, ou seja, passageiro. Ao ler o capítulo 3 de Eclesiastes, um filme se passa em nossa mente e começamos a perceber como Deus tem agido em nossas vidas. Quantas batalhas tivemos que perder no passado para que outras pudessem ser vencidas no futuro? Como Deus direcionou nossas vidas, mesmo em caminhos tortuosos, nos levando ao encontro com Ele. Deus transforma nosso caráter ao longo dos anos para que tenhamos necessidade da sua presença. Movidos pelas circunstâncias, passamos a buscá-lo com mais intensidade. Ele permitiu que fôssemos perdedores, que nossos planos fossem frustrados. Por diversas vezes, vimos pessoas que não servem a Deus chegarem à frente. Aceitamos que as coisas foram mais difíceis para nós, que conquistamos com muito esforço. Enfrentamos decepções amorosas, crises financeiras, conjugais, a luta para concluir a faculdade. Tudo isso foi para o nosso bem. Quando pensamos que é o fim da linha, Deus nos carrega no colo. Somos como o barro nas mãos do oleiro. Não importa o que você tem passado, em um futuro não muito distante, você vai olhar para trás e ter a sensação de que tudo isso valeu a pena. Deus está cuidando de cada detalhe. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Mesmo que sua vida pareça piorar a cada dia, se você serve a Deus, fique calmo. Deus está agindo, mesmo que você não veja,
e não compreenda. É o tempo conhecido de chorar, então chore. Se tem sido tempo de paz e glórias, agradeça a Deus. Se tem sido tempo de guerrear, permaneça firme, porque Ele é Deus e os sonhos do Senhor são maiores do que os nossos. Deus te abençoe. Confie nesse Deus que está no controle de todas as coisas e que tem um plano perfeito para a sua vida.